Tem coisa que a gente escuta e não esquece nunca mais. E olha, antes de eu começar esse caos, deixa eu te pedir uma coisa. Se tu tá gostando de escutar história, de arrepiar do sertão, deixa teu like aí embaixo e segue o canal, vice? Assim tu não perde os próximos causos que eu vou contar. Tem muita história boa guardada ainda. Bom, esse caos aconteceu. Ou pelo menos eu vou contar como se tivesse acontecido. Num vilarejo pequeno lá nos confins do sertão, lugar que o mapa esqueceu de marcar e que o progresso nunca chegou. Chamava Canta Pedra, por causa de umas pedras grandes que o vento fazia gemer quando soprava forte. Era um lugar daqueles que tu passa e nem repara, sabe? 7, 8 casas de taipa, uma igreja pequena com torre sineira, um cemitério murado do lado e pronto. O resto era mato, mandacaru e solidão. O povo de lá era gente simples, trabalhadora. Acordava com o sol, dormia com a lua, rezava todo domingo na missa das 9. A vida era devagar, mas era vida. Ninguém tinha muito, mas ninguém passava fome também. Era daqueles lugares onde todo mundo conhece todo mundo, onde a fofoca corre mais rápido que cavalo solto e onde qualquer coisa diferente vira assunto por semana inteira. Mas aí, num dia de outubro, mês que o calor aperta e a chuva teima em não vir, começou uma coisa estranha. Foi numa quinta-feira, eu acho, fim de tarde. Aquele sol vermelho descendo devagar, céu cor de brasa apagando. O vento tinha parado de soprar e o silêncio era daqueles que pesa, que parece que vai estourar a qualquer momento. E foi aí que o sino da igreja começou a tocar. Não era hora de missa, não era hora de nada, mas o sino tocou. 3 badaladas lentas, pesadas, que ecoaram pelo vilarejo todo e foram morrer lá longe, no meio do mato. O som era estranho, meio abafado, como se tivesse saindo de debaixo d'água. E aí parou. O povo saiu na porta das casas, olhando uns para os outros, com aquela cara de quem não entende nada. Dona Zefinha, que morava bem em frente à igreja, foi a primeira a falar. Quem foi que tocou esse sino agora, gente? Ninguém sabia. Seu Chico, que era o zelador da igreja, estava na roça naquela hora. O padre, que vinha de outra cidade uma vez por semana, nem estava por lá. A igreja estava trancada, trancada por fora, com cadeado e tudo. O povo ficou com aquilo na cabeça, mas sabe como é, né? Vida de pobre não para. No outro dia de manhã, já estavam todos na lida de novo, e o assunto do sino foi ficando para trás, virando só um caos esquisito que dava o que falar na hora do café. Mas aí, na sexta-feira, mesma hora, mesmo jeito, o sino tocou de novo. 3 badaladas, lentas, pesadas. E aquele silêncio depois que dava medo. Dessa vez o povo ficou mesmo aperreado. Seu Chico foi correndo até a igreja, abriu o cadeado, que estava trancado direitinho, subiu na torre todo apressado para ver se tinha alguém lá em cima. Mas não tinha nada. Nada de gente, nada de bicho, nada. Só o sino balançando devagarzinho ainda, como se uma mão invisível tivesse acabado de largar a corda. Isso é coisa do outro mundo, disse Dona Zefinha, benzendo-se 3 vezes. Sino que toca sozinho é aviso de morte. E aí, o medo entrou de vez no peito do povo. Sábado de tarde, mesma hora.
O sino tocou. 3 badaladas. O povo nem saiu mais na rua. Ficaram todos trancados dentro de casa, espiando pelas frestas das janelas, coração batendo acelerado, esperando ver o que ia acontecer. Mas não aconteceu nada. Só o sino tocando e o silêncio depois, e aquela sensação ruim de que alguma coisa estava errada. Muito errada. Domingo de manhã teve missa. O padre tinha chegado no sábado de noite, e quando contaram para ele a história do sino, ele deu aquele sorriso meio sem graça que padre dá, quando não acredita, mas não quer. Desacreditar também, vice? Meus filhos, ele disse lá do altar, com aquela voz mansa de quem já viu muita coisa na vida, sino não toca sozinho. Deve ter sido o vento ou algum animal. Essas coisas têm explicação. Mas o povo não estava convencido, não. E lá no fundo da igreja, sentado no último banco, estava Zé Pequeno, homem calado de pouca conversa, que morava sozinho numa casinha nos fundos do cemitério. Zé Pequeno era coveiro, conhecia cada cruz, cada pedra, cada nome enterrado ali. E quando o padre falou aquilo, Zé Pequeno levantou devagar, tirou o chapéu da cabeça e disse com uma voz rouca, que fez a igreja inteira ficar em silêncio: Padre, com todo respeito, mas o senhor está enganado. Esse sino está tocando para alguém, e eu sei quem é. O padre ficou olhando para ele, sem saber o que dizer. O povo todo virou para trás, encarando Zé Pequeno, e ele continuou. Tem 3 dias que eu estou sentindo um cheiro estranho no cemitério. Cheiro de terra mexida, de cova aberta. E tem uma cruz lá que está torta, que antes estava reta. A cruz de Coronel Firmino. Aí foi um alvoroço só. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo, a fazer sinal da cruz, a suar frio, porque Coronel Firmino era nome que ninguém gostava de lembrar. O Coronel Firmino tinha sido o homem mais poderoso daquelas bandas. Dono de terra, dono de gado, dono de gente também, diziam. Era um homem duro, de palavra pesada e mão mais pesada ainda. Não perdoava desaforo, não aceitava não como resposta. E tinha morrido fazia uns 15 anos, de uma morte estranha. Diziam que ele tinha adoecido de repente, ficado roxo, inchado, gritando no meio da noite que tinha alguém sentado no peito dele, sufocando ele. Morreu numa madrugada de lua nova, sozinho, na cama dele, com os olhos arregalados, olhando para o teto. E o povo comentava, baixinho, que ele tinha morrido com raiva no coração, raiva de um homem que ele tinha mandado matar anos antes, um trabalhador que tinha reclamado de pagamento. Diziam que o trabalhador, antes de morrer, tinha amaldiçoado o coronel. Tinha dito que ia voltar para buscar ele, que morte não ia livrar o coronel de pagar pelo que fez. Mas isso era conversa de povo, né? Coisa que se conta, mas não se acredita direito. Só que agora, com o sino tocando sozinho e a cruz do coronel torta, o padre tentou acalmar o povo, disse que ia benzer o cemitério depois da missa, que ia rezar pela alma do coronel. Mas dava para ver que até ele estava incomodado, e quando terminou a missa, foi todo mundo atrás dele até o cemitério. Ninguém queria ficar sozinho. Chegando lá, a primeira coisa que o povo viu foi a cruz. Estava torta mesmo. E não era coisa de vento, não, porque a cruz era pesada,
de madeira grossa, bem fincada no chão. Alguém ou alguma coisa tinha mexido nela. E tinha mais. A terra em volta da cova estava diferente, mais fofa, como se tivesse sido cavada e coberta de novo. E tinha marcas, marcas que pareciam dedos, dedos arranhando a terra de baixo para cima. O padre benzeu, rezou, jogou água benta. O povo ficou ali, quieto, respirando pesado, sentindo aquele cheiro estranho que Zé Pequeno tinha falado. Cheiro de mofo, de coisa velha, de coisa que não devia estar viva, mas estava se mexendo mesmo assim. E aí, quando o sol já estava quase se pondo e o céu ficando escuro, o sino tocou de novo. 3 badaladas. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, todo mundo ouviu. E todo mundo viu, lá na torre da igreja, na janela pequena de onde pendia a corda do sino, tinha uma sombra. Uma sombra que não era do padre, não era de seu Chico, não era de ninguém que tivesse subido lá. Era uma sombra curvada, magra, com braços longos demais. E ela estava puxando a corda, devagar, com força, como se tivesse chamando alguém. O povo saiu correndo, uns para casa, outros para o mato. Outros nem sabiam para onde. O padre ficou parado, segurando o crucifixo com as 2 mãos, rezando alto, suando frio, e Zé Pequeno ficou também. Ficou olhando para a sombra e para a cruz torta e para a terra mexida. E aí ele disse, mais para si mesmo do que para os outros: Ole voltou, o trabalhador voltou e veio buscar o que é dele. Naquela noite, ninguém dormiu em canta-pedra. As casas ficaram todas acesas, com lampião queimando até de madrugada. O povo rezava, se benzia, queimava alecrim na porta para espantar mal-olhado. E ficavam escutando, escutando o vento que tinha voltado a soprar, gemendo nas pedras, escutando os cachorros uivando longe, escutando o silêncio pesado que vinha do cemitério. E lá pelas 3 da manhã, quando a lua já tinha sumido e a escuridão era completa, o sino tocou de novo. Mas não foram 3 badaladas, não. Foram 7. 7 badaladas lentas, arrastadas, que pareciam sair de dentro da terra, de dentro do peito de quem escutava. E depois da última badalada, teve um grito que veio de longe, do meio do mato, mas que todo mundo escutou claro, como se tivesse do lado. Era um grito de homem, um grito de pavor, um grito que foi ficando mais baixo, mais fraco, até sumir de vez. E aí, silêncio. No outro dia de manhã, quando o sol nasceu e o povo teve coragem de sair de casa, foram até o cemitério de novo. A cruz do Coronel Firmino estava caída no chão, quebrada no meio. E a cova estava aberta, aberta de dentro para fora, com terra espalhada para todo lado. E dentro da cova não tinha nada, nada de caixão, nada de osso, nada. Só terra seca e um cheiro forte de enxofre. O padre benziu de novo, rezou de novo, mas dava para ver que ele estava assustado de verdade. E quando ele foi embora, no fim da tarde, disse para o povo: tem coisas que a fé não alcança, tem coisas que a gente não entende e não vai entender nunca. Rezem, se cuidem e não mexam com o que não deve ser mexido. Zé Pequeno fechou a cova de novo, colocou terra nova, fincou uma cruz nova, mas ele sabia
E o povo todo sabia também que aquilo não tinha acabado, porque desde aquele dia, toda lua nova, na hora que o sol se põe, o sino da igreja de Canta-Pedra toca 3 badaladas lentas. E o povo que ainda mora lá não sai na rua nessa hora. Tranca a porta, apaga a luz, reza baixinho e fica esperando o silêncio voltar. Porque tem coisa que a terra guarda. Tem coisa que a morte não apaga. E tem dívida que nem o tempo consegue perdoar. Eu não sei se o coronel Firmino pagou o que devia. Eu não sei se o trabalhador encontrou descanso. Mas eu sei que, até hoje, quem passa por Canta-Pedra de noite, escuta o sino tocar. E escuta, bem baixinho, um riso rouco, cansado, de quem esperou muito tempo para acertar as contas. E sabe o que é o pior, meu chegado? O pior é que seu Chico, o zelador, sumiu 3 meses depois daquele domingo. Sumiu sem deixar rastro. A casa dele ficou aberta, a comida na mesa, o chapéu pendurado no prego. Mas ele nunca mais foi visto. E quando foram procurar, acharam uma coisa estranha na torre da igreja. Acharam marcas de unha na madeira da parede. Marcas profundas, como se alguém tivesse se segurando ali com desespero, tentando não ser arrastado para baixo. E embaixo das marcas tinha sangue seco e um pedaço de pano rasgado, da mesma cor da camisa que seu Chico usava. Dona Zefinha jurava que viu, na noite que ele sumiu, uma sombra arrastando alguma coisa pela rua de terra. Uma sombra curvada, com braços compridos, que ia em direção ao cemitério. Mas ninguém acreditou nela. Disseram que era coisa da cabeça dela, que ela estava vendo coisas. Mas eu acredito, porque eu conheço o sertão, meu chegado. Eu conheço o silêncio dele, o peso dele, os segredos que ele guarda embaixo da terra seca. E eu sei que tem lugares onde o passado não passa, lugares onde a raiva fica viva, onde a vingança espera, paciente até a hora certa. Canta-Pedra é um desses lugares. E tu, se um dia passar por lá, e eu espero que tu nunca precise passar, Boqueobás, não olha para o cemitério quando o sol estiver se pondo. Não escuta o sino se ele tocar fora de hora. E se tu sentir um cheiro de enxofre, se tu ver uma sombra que não devia estar ali, corre, meu irmão, corre e não olha para trás. Porque tem coisa que é melhor deixar quieta. Tem coisa que é melhor não saber. E tem dívida que, quando é cobrada, não escolhe quem vai pagar. O sino de Canta-Pedra continua tocando até hoje. 3 badaladas. Toda lua nova. E o povo que mora lá já se acostumou, já nem comenta mais. Só tranca a porta, reza e espera passar. Mas tem noite que o sino toca 4 vezes. Aí o povo sabe. É sinal de que alguém novo vai sumir. E no outro dia, sempre falta alguém. Sempre tem uma casa vazia, um chapéu esquecido, uma porta aberta batendo no vento. Zé Pequeno ainda está vivo? Velho agora, mas calado ainda. Ele não fala sobre aquilo, mas de vez em quando tu passa por ele e pergunta como é que tá, ele olha para o céu, suspira fundo e diz: tem dia que eu sinto ele por perto, sinto o cheiro, sinto o frio que vem de lugar nenhum. E eu sei que ele está esperando. Esperando eu vacilar, esperando eu esquecer de fechar a porta, esperando eu baixar a guarda. Porque ele não esqueceu de mim. Eu fui
o que fechou a cova dele pela primeira vez. E ele não gosta de quem mexe com o que é dele. E aí Zé Pequeno cospe no chão, benze a testa e vai embora. Arrastando a enxada, o povo de Canta-Pedra aprendeu a viver com o medo. Aprendeu que tem coisa que não tem explicação, que não adianta perguntar, que não adianta tentar entender. Aprendeu que o sertão é assim, bonito de dia, perigoso de noite, cheio de segredo, cheio de sombra, e aprendeu, principalmente, que tem dívida que atravessa a morte, que tem ódio que não se apaga com reza, não se afasta com água benta, não se esquece com o tempo. Coronel Firmino está debaixo da terra, ou pelo menos é o que dizem. Mas será que está mesmo? Será que ele não anda por aí, naquelas noites de lua nova, procurando um jeito de escapar do que o espera? Será que o trabalhador que ele matou já se vingou ou ainda está cobrando? Um pedaço de cada vez? Eu não sei, meu chegado, e acho que é melhor não saber, porque no sertão tem pergunta que é melhor não fazer. Tem resposta que é melhor não ouvir. E tem sino que é melhor deixar quieto. Mas se tu um dia escutar, longe, bem longe, o som de um sino tocando 3 vezes, para e escuta. Escuta e se benze. Porque pode ser que não seja sino de igreja, não. Pode ser o sino da cobrança, o sino da dívida, o sino que chama quem deve e não pagou. E aí, meu irmão, só Deus para te livrar. Nem tudo que é medo vem do escuro, vice? Às vezes, o medo vem de coisa que a gente fez e esqueceu. Vem de palavra que a gente deu e não cumpriu. Vem de dor que a gente causou e fingiu que não viu. O sino de Canta-Pedra lembra disso. Toda lua nova, 3 badaladas. E o eco delas some no vento, mas fica na cabeça de quem escuta. Fica para sempre. E tu, cabra, já ouviu algo assim por essas bandas? Já sentiu esse calafrio que vem de lugar nenhum e gruda na espinha? Já escutou o sino tocar fora de hora? Se já, tu sabe do que eu tô falando. Se não, tomara que nunca escute. Porque tem som que é aviso e tem aviso que é melhor não receber. Vai com Deus, meu irmão, e se cuida por aí, vice.